Ele mostrou aí um exemplo impressionante de paciência para cuidar de um processo que estava lá esquecido dentro de um romance que é psicografado. Quer dizer, ele teve muita coragem, muita força. Ele e ela, a dona Virgínia também, a senhora dele. A senhora dele tem 83 anos. Ela está firme depois da dessoma do Osmar. E outra coisa, ela vai terminar o que está faltando do dicionário em francês sobre o livro que o Osmar começou. Ela falou isso anteontem. Ela vai terminar por ela. Ela também entende bem de francês, é psicóloga, conhece essas coisas todas igual ele. Ela vai terminar o trabalho do marido. Um exemplo. Agora, o Osmar era fora de série, uma cabeça. Eu, para mim, era o maior cara, o maior balzaquista que havia, quer dizer, o cara que mais entendia de Balzac que estava vivo. Entende? O Paulo Roney, na época dele, o Paulo Roney no Brasil era o maior. Agora, eu acho que o Osmar sabia mais que até os franceses que estudam Balzac hoje. É muito detalhe das coisas dele, que ele andou examinando, são muitos anos estudando isso, entende? Divide o livro. Ele adentrou dentro do processo, ele foi longe, entende? Teve uma visão, uma cosvisão do assunto violenta, que ninguém nunca teve antes. Deixou muita pulga atrás da orelha do povo todo, né? O próprio Paulo Roney queria, que ele morreu logo. Ele queria até me encontrar para ver quem eu era. Eu falei assim, não, o cara que escreveu esse livro conhecia Balzac demais. Como é que é isso? Então o Osmar mesmo falou, não, mas não é assim. Outra coisa, eu tinha 30 anos naquela ocasião, né? Não tinha tanta experiência nem nada, nem tinha lido os livros todos do Balzac, conhecia por cima, mas não sabia, porque literatura, para mim, aqui, ó, eu dava banana para isso. Depois que eu recebi o livro, aí sim, me deram a coleção dos livros do Balzac. Aí eu fui ver alguma coisa curiosa para eu ver como é que era. Mas eu não sabia muita coisa do próprio livro. A hora que ele veio e trouxe para mim, depois de 7 anos estudando em cima do livro, ele me mostrou, falou assim, Bolas, eu sou o marido enganado, sou o último a saber. Eu não sabia que tinha estudo no livro. Aí eu comecei a ver o romance que eu recebi. Foi aí que eu fui ler com calma, para ver como é que é. Aí eu comecei a ler, mas tem até mais do que isso que você falou. Devido aos processos que tem lá, os tropos, as imagens, a condição que o Balzac colocou. No início ele era encabulado com uma série de coisas que ele achava que aquilo era besteira. Com o passar do tempo ele foi aprofundando e viu, não teve nada para poder desancar com o processo do livro. Ele me falou isso. Agora, ó, mesmo depois, a primeira vez que nós conversamos, que ele levou os originais para eu ler, ele ainda tinha dúvidas sobre a opção de coisa. Agora, eu mesmo já falei para ele que o livro, a primeira edição, por exemplo, ainda tinha umas coisas que estavam até erradas. Estava faltando palavra em certos lugares, que foi impresso lá em Beraba. Entende? Tudo isso, ele falou assim, não, mas tudo aí foi bobagem. Não tem nada disso. Agora, os detalhes que ele entrou são impressionantes. O Balzac fez isso, ele fez entrelinhamento no romance inteiro. Então, por exemplo, lá não tem praticamente nenhuma data. No entanto, todo o texto está datado. Como é que ele fez? Pelo entrelinhamento. De que modo que é? A hora que aparece um passarinho cantando, naquele lugar, naquela época do ano, só pode ser o passarinho tal mesmo. Então, você pode olhar quando é que foi. Na hora que fala um determinado assunto, fala assim, não, esse assunto só pode ser no ano tal. Senão, não. Então, com isso, ele viu o alcance da cronologia, o timeline underground, subjacente no texto do livro, nas entrelinhas. Então ele colocou toda a datação do livro, do início ao fim. Isso é impressionante. Isso aí é ele que me falou, o nosso amigo Osmar. Ele falou assim, não, eu acho que aí tem umas influências suas, porque você já tinha muita experiência de parapsiquismo e ajudou a situação dele. E outra coisa, eu recebi o livro, não foi bem psicografado, foi pangráfico. O livro foi pela pangrafia, porque muita coisa eu sabia o que é que tinha acontecido, como é que era, de que modo que é.
E outra coisa, devido o Zé ter contato com ele, aquilo estava tudo junto. Então isso ajudou muito. Gente, eu tinha 30 anos, trabalhando sem parar, para estudar outras coisas que não tinha nada a ver com literatura. Eu vou escrever agora um romance, aquilo é totalmente fora de série. Agora, para mim, você está entendendo? Fora do esquadro. A mesma coisa era o processo de poesia. Agora, eu já tinha recebido poesia de tudo quanto é jeito, porque eu comecei com a psicografia através do romance, um soneto alexandrino que estava perfeito. Quer dizer, só aquilo me abalou demais. Eu levei o negócio a sério. Então, eu falei assim, bolas, eu preciso lembrar agora o que é que eu já mexi com literatura, porque eu já devo ter dominado isso tudo. Aí eu comecei a lembrar, realmente, eu tinha trabalhado com isso. Poesia, prosa, o diabo, por isso que é que tem. Eu tenho livro psicografado de tudo quanto é jeito. Tem conto, tem poesia, tem soneto, tem poema, tem romance, tem narrativa de tudo quanto é jeito, tudo eu recebi. Porque a hora que eu vi o alcance daquilo, as minhas retrocognições aumentaram, eu tive muito mais confiança em mim. Aí eu falava com as consciências, pode vir, estamos firmes. Aí vinha, a gente observava. Outra coisa, eu comecei a fazer aquilo que a turma começou a me orientar, né? Faça a revisão final, não deixe ninguém fazer isso. Nessa questão do romance, tem aí duas coisas seríssimas no meu caso. Primeiro, a minha relação com o Balzac. Segundo, a minha relação com a época e o processo que foi feito. Cadu Zéfiro. Isso aqui liquidou com o assunto. Foi aí que entrou a pangrafia. Se eu não tivesse contato, ou se já tivesse um contato há 10 séculos aí para trás, isso aí ia ficar defasado. Não dava para ter rapport, não faria empatia, não teria afinidade. A coisa não caminharia tão bem. Agora, outra coisa séria, teve gente que andou examinando com muito detalhe, depois que o nosso amigo Osmar publicou os livros. Então começaram a chamar a atenção. Aí eles começaram a ver, comparando essa técnica que eu tenho do processo, da linha, o problema ideia-linha. Examina o livro com a ideia-linha. Porque eu já usava a técnica da ideia-linha já aos 14 anos. Na época que eu comecei a estudar os negócios do nosso amigo, sabe? Lá da Monteiro Lobato. Agora, examina que esse meu amigo fez essa análise e fez a composição, o confronto da situação, ele ficou besta. A maioria do romance tem a ideia ali. Examina lá. Isso aí eu não mostrei para o Osmar. Eu nunca falei com ele isso. Isso é uma pessoa de Belo Horizonte que me falou. Ele é que anotou o negócio. Porque vocês sabem, a ideia ali eu já tinha publicado. A gente fala isso tudo com detalhe dos 700 experimentos, tudo. 700 é de 94. Isso foi, eu acho que em 96. Ele veio e tinha examinado o romance e falou assim, olha, ele usou tudo. Agora, por que ele usou? Porque os romances do Balzac não são assim. Ele não usa a ideia-linha. Agora, o negócio foi influência minha, é o médium que influi. Agora, examine uma hora o romance, vocês vão ver o processo da ideia-linha. É impressionante o que tem nele.